Boa tarde, quase boa noite a todos. Ari, tem a primeira imagem? Se puder colocar a imagem na tela para eu iniciar a fala. Obras da duplicação das rodovias federais vão precisar de reforço no orçamento. Começou, agora vamos enfrentar a demora com a entrega das obras tão essenciais. Detalhe, vereador, vereador Diego Nasato, a gente não tem nenhuma justificativa, razão, porque se as obras já estão em andamento, por que já não finalizam, por que já não cobram, por que já não entregam de fato a obra inteira, fico sempre pela metade, entrega alguma coisa, faz o pão e circo e vai embora. Faz o pão e circo e vai embora, é só isso que eles quiseram fazer aqui. Inaugurar ali o viaduto que já teve um bom andamento na época do governo Bolsonaro, só terminaram aquilo que Bolsonaro começou e agora já temos essa péssima notícia. Presidente, autorizo a parte do vereador Diego Nasato. Com autorização do orador, concedido a parte ao vereador Diego Nasato. Vereador Flávio, quero cumprimentá-lo por trazer esse assunto à tona. A gente que convive com os transtornos da duplicação da 470, porque é uma duplicação que tem pouco sistema de sinalização, é uma duplicação que se arrasta há muito tempo. A gente lamenta com uma notícia dessa de que o orçamento para o ano que vem é menor do que desse ano. Lembrando que o governo Lula arrebenta as contas do país. Não respeita teto de gastos, muda a legislação, coloca a taxa de juros em 15% e mesmo assim só 50 milhões para 470 no ano que vem. Lembrando que o orçamento para a construção do elevado que vai passar por cima ali da rua Ari Barroso está previsto para 66 milhões de reais. Ou seja, não paga nenhum viaduto. Nesse ritmo são pelo menos 5 anos para a gente ter a duplicação da 470 concluído. Ou seja, não é uma prioridade do governo federal. Eu quero ver se eles vão ter coragem de colocar mais um outdoor aqui na nossa região dizendo que é um presente de grego, uma obra que se arrasta. E eu entendo que deveria ter feito, sabe o quê? Colocado um lote de cada vez para ir terminando um de cada vez. Se é para fazer que se arraste 20 anos, que pelo menos faça um trecho e vá liberando aos poucos, e não assim tudo e nada concluído. Vereador Diego Nasato, eu aposto que o outdoor vai ter, porque a deputada Ana Paula Lima é a que mais gasta em publicidade na Câmara dos Deputados do nosso estado. Ou sim a parte também, vereador Volpato. Ou sim a parte, vereador Volpato. Vereador Flavinho, talvez eu acho que ela não gasta tanto quanto a deputada Júlia Zanato, que deu recurso para o Jornal da Razão, né? Aquele jornal que está detonando as pessoas do PL. Mas acredito também, vereador Flavinho, que somam as reivindicações, tudo que for para a melhoria da nossa comunidade, eu vou estar junto. Mas é importante lembrar que demorou sim, demorou muito tempo, porque o governo que Vossa Excelência representa ficou 4 anos, não investiu R$1 na BR-470, tirou o recurso da BR-470, foram 25 milhões de reais retirados do povo de Santa Catarina, da região do Vale do Itajaí, somente naquela localidade, e o presidente Lula, em 3 anos apenas, agora fechando 3 anos, vai investir já 3 bilhões de reais. Eu sei que é muito doído isso, porque tem que defender e se esforçar para defender um governo que retirou recursos do povo catarinense e tem que comparar com um governo que, além de devolver o recurso que foi retirado, do qual, vocês lembram, o governador Moisés ainda teve que investir dinheiro do Estado para não ser uma vergonha maior o governo que você representa. Meias verdades que somam mentiras inteiras. Eles falam sobre a comparação do governo Bolsonaro e esquecem que nós tivemos que enfrentar uma pandemia. Enfrentamos uma pandemia que foi não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Só um minuto, presidente. Eu só quero pedir a intervenção de Vossa Excelência, porque tem um vereador do PT que fica, quando vem aqui, fica todo doidinho quando alguém fala na fala dele, e agora ele fica ali atrapalhando este orador que precisa entregar ainda para a comunidade muitas falas ainda sobre o nosso governo. Por favor, se puder repor meu tempo. Não, o senhor está com a sua fala preservada. Não vi manifestação do PT a ponto de ter que preservar tempo a mais, vereador. Continuando aqui, temos também um questionamento do Fundo de Calçadas, né? Eu conversei também com o secretário de Planejamento, onde ele explicou que essa situação do Fundo de Calçadas, ele tem que ser usado... Só vou falar sobre o mutirão primeiro, né? A gente tem 14 ruas lá já prontas para ser executadas, como bem disse o vereador Gilson, e nós
e nós já conversamos com o secretário Dirk, onde ele informou, né, que agora falta a parte de a previsão orçamentária de recursos para que a gente possa dar destino a essas ruas e concluir elas de fato. Eu ouço em a parte o vereador Ito. Em a parte, Ito de Souza. Vereador Flávio Linhares, só o senhor tocou no assunto mutirão, um assunto que muito me interessa, que eu tinha uma indicação lá que estava fazendo um ótimo trabalho, fez o levantamento de algumas ruas da cidade de Blumenau. Sim, me parece-me que não temos recurso para começar essas ruas, tirar do papel essas ruas de mutirão, mas, quem sabe, vereador Flavinho, quem sabe hoje é o prazo para fazer o depósito daqueles recursos, ao qual é de direito da Câmara esses recursos, bem claro, bem claro. Hoje teve um analista político dizendo que isso é briga de partido, que a lei tal. Eu estou somente cumprindo a lei. O meu CPF está aqui nessa cadeira, eu assino pela Câmara Municipal. Também pode haver denúncia de oposição, qualquer cidadão, Ministério Público cobrando esses repasses e a legalidade disso, ao qual pode responder o prefeito e esse vereador que hoje é o presidente. Então, se não pagar, tem problema. Se no passado faziam esse faz de conta, entra, sai, hoje não. Vamos cumprir a lei. Depois do dinheiro no caixa, aí sim vamos sentar com a mesa diretora. Dê umas boas sugestões do prefeito para encaminhar o recurso para fazer algumas obras. Mutirão é uma coisa que eu faço questão de repassar o recurso com a mesa, aprovando com os vereadores, para começar essas ruas de mutirão, para tirar do papel. Como a compra de vaga de crédito também, faço questão desse dinheiro, se ele voltar para lá, para isso. Faço questão também que esse recurso volte lá para a Fundação de Esporte, para investir nessa garotada. Vamos sentar a mesa diretora, vamos avaliar. Agora, esses analistas políticos que ficam jogando para a torcida, eles têm que se preparar um pouquinho mais para debater com a gente. Nunca deixei de atender ninguém. Mas, parabéns pela sua ideia. Eu acho que começa no mutirão, é importante. Vereador Flávio, mais 3 minutos a Vossa Excelência. Sobre essa questão do sistema de mutirão, né, conversei com o secretário Dirk, secretário de obras, que vai dar andamento ali. A gente precisa dessa previsão orçamentária e contamos aí com também o apoio do nosso presidente, né, com o depósito feito ali, também destinar esses recursos para essas obras que são essenciais para a nossa cidade e entre outras áreas ali que acabaram sendo objeto ali de discussão. O fundo de calçadas, como eu estava mencionando antes, ele precisa ser destinado também para estudos e projetos, porque sem projeto a gente não pode executar nenhuma obra. E isso é de ampla concordância entre nós aqui. Nós sabemos o problema que nós vivemos nessa questão de projetos. Então, esse fundo de calçadas em que eu conversei junto com o secretário, ele é necessário para esses estudos e projetos de pesquisa para que a gente consiga tirar do papel efetivamente, sendo que se fosse usado somente para a construção de novas calçadas, não iria atender a demanda real inteira da nossa cidade. Também quero falar aqui sobre uma prestação de contas do serviço. Presidente, por favor, conversa paralela. Por gentileza, a bancada secundária, vamos respeitar. Dá uma segurada aí para finalizar a sua fala. Repõe o tempo ali, se tiver, já parou. Dá sequência ali, presidente. Obrigado, presidente. Então, fazendo essa prestação de contas sobre a política pública relacionada aos moradores de rua, temos excelentes notícias. 499 já voltaram para suas cidades. Isso significa, mais pessoas que podem reencontrar as suas famílias. 520 estão cadastradas ainda em situação de rua, 202 encaminhadas para comunidades terapêuticas e 8 internações voluntárias. Lembrando que é necessário o laudo médico, por isso esse número aí que já é expressivo, tendo uma realidade onde a gente não via isso acontecer. Também quero mencionar aqui sobre a situação da margem direita da Beira Rio, que ela foi mencionada aqui anteriormente na sessão passada, que foi mencionado que estaria numa situação de abandono, com lixo, um aspecto de sujeira. Eu quero esclarecer aqui alguns pontos importantes. Que a Prefeitura ela tem feito a poda e o corte de árvores que estão ali, não por descuido, não por vontade, mas por uma decisão técnica da Defesa Civil,
considerando toda a obra da margem direita da beira-rio, que estava comprometendo as questões de drenagem e também as raízes da árvore também estavam comprometendo toda a estrutura que estava ali no leito do rio, né? Que estava ali na margem direita do rio. Eu lembro que é uma obra de engenharia civil e que possui todo um sistema de drenagem. As árvores que estavam ali, elas passaram a interferir nesse sistema. Então, houve essa necessidade diante a prejudicada a drenagem, por isso foi necessário esses cortes. É verdade que no momento ainda existem sujeira e entulho ali, mas é importante frisar que a obra ela ainda não está concluída. O cronograma prevê uma sequência de atos que eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro, a retirada definitiva das árvores que estão em cima das placas de cimento, a limpeza e recuperação dessas placas, o fechamento de pontos críticos, inclusive também para combater esse problema dos moradores de rua que a gente tem na nossa cidade, que tem dormido ali embaixo dessa estrutura e que gera ainda mais sujeira e insegurança pública naquela região. Ali será construído um muro de concreto para evitar que os moradores se utilizem daquela construção. A limpeza de toda a parte do lado, que chega a mais de 1 metro, do lodo, né, que chega a mais de 1 metro em alguns pontos daquela pista que nós tínhamos ali há um tempo atrás, né, e a reposição e plantio da grama nas áreas afetadas. Além disso, será feita também a limpeza das drenagens subterrâneas, que há muito tempo não passava por uma manutenção adequada. Então é importante a gente frisar que ali passavam um sistema de tubulação de drenagem subterrânea. É um trabalho que envolve custo, sem dúvida, mas é algo que não demandará milhões e milhões de reais para ser resolvido. É uma obra que está sendo feita por etapas, com responsabilidade para entregar um resultado definitivo à população. Portanto, deixo aqui esses esclarecimentos em relação à beira-rio. O tempo é curto, a gente tem muitas situações aqui para a gente abordar aqui hoje, mas infelizmente, como já cedeu, não vou interromper o andamento dos trabalhos da casa. Agradeço desde já e uma boa noite a todos.